Olá, irmãos e amigos, boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos entrando no dia 363, tudo bem? Hoje, 31 de maio de 2026, estaremos terminando o livro do profeta Zacarias, nos capítulos 12, 13 e 14. Depois, iremos para o Novo Testamento, continuar Apocalipse, capítulo 20. Leitura feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. Pegue seu exemplar sagrado e em breve nós começaremos. Aguardem. Vamos orar, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade de estar diante da Tua poderosa palavra. Venha abençoar esta leitura, nos usando através do Teu Espírito Santo. Nos revela, Pai, o que está por trás das Sagradas Escrituras. Dá uma leitura abençoada, repreendendo toda interrupção humana ou espiritual, e que possamos não ser somente leitores, mas praticantes da Tua palavra. Muito obrigado pelos livramentos que Tu já nos deste hoje, meu Senhor, pelo alimento que Tu já colocou na nossa mesa, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, por todas as Tuas misericórdias, Pai, neste domingo. Eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, Zacarias capítulo 12, tem como subtítulo a destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento e a purificação de Israel. Versículo 1 fala: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos, e de loucura os que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre as gavelas. E à direita e à esquerda eles consumirão a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar. Naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. E o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. E a terra pranteará, cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi, à parte, e suas mulheres, à parte, e a linhagem da casa de Natã, à parte, e suas mulheres, à parte, a linhagem da casa de Levi, à parte, e suas mulheres, à parte, a linhagem de Simei, à parte, e suas mulheres, à parte, todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres, à parte. Glória a Deus. Vamos agora para o capítulo 13. Versículo 1 fala: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória.
E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E será que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão quando profetizar. E acontecerá, naquele dia, que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos, para mentirem. Mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Partindo agora para o último capítulo, capítulo 14, versículo fala: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E, naquele dia, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que, no tempo da tarde, haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. E habitarão nela e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia, também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata e vestes em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e todos os animais que estiverem naqueles exércitos.
como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E, se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. E não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Glória a Deus, leitura terminada. Livro do profeta Zacarias. Vamos partir agora para Apocalipse. E amanhã nós começaremos o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. Apocalipse, a leitura hoje se dará de todo o capítulo 20. Tem como subtítulo: Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, mais um dia vencido de leitura da Tua Palavra. Muito obrigado, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças a Deus estamos bem perto de terminar este projeto, faltando agora apenas 2 dias de leitura da Tua poderosa Palavra. Muito obrigado, meu Senhor,
porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E agradeço a todos que oraram e que estão torcendo por este projeto. Abençoa grandemente, dá um dia de livramento e paz. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos pegar agora aqui o nosso plano de leitura. Zacarias 12, 13 e 14 foi a leitura no Antigo Testamento. Apocalipse 20 foi a leitura no Novo Testamento. Hoje, domingo 31 de maio de 2026. Tenham todos um excelente dia e amanhã, segunda-feira, se o Senhor permitir, estaremos continuando a gravação deste projeto. Lembrando que terça-feira estaremos concluindo a leitura de Gênesis e Apocalipse, 66 livros, como combinado no prazo de um ano. Até mais.